prosseguindo aqui com a nossa aula de After Effects, linkado com o nosso projeto criado anteriormente no Premiere. Agora sim, vamos começar a aplicar algumas edições bem básicas, tá? Lembrando que alguns dos efeitos que iremos utilizar aqui podem não estar disponíveis na versão do After Effects que você estiver utilizando, até porque depende muito da versão. A Adobe acaba atualizando as versões e acaba removendo alguns efeitos ou adicionando novos efeitos. Então você acaba perdendo alguns efeitos aí. E aqui, por exemplo, esse pacote aqui, o RG Trapcode, RG Universe Blur, entre outros, aqui são efeitos que eu tenho um pacote adicionado, um complemento de uma empresa, de uma outra empresa que não faz parte da Adobe, onde você adquire a licença, né, e daí você utiliza dentro do After Effects. Então, nesse caso aqui, possivelmente você não vai ter, caso você tenha assinatura, né, dessa empresa, daí você terá esses efeitos aqui. Porém, não vamos utilizar efeitos que fazem parte ali, basicamente, do pacote padrão aqui do After Effects, tá? Então, primeiramente, o que é que a gente tem que fazer aqui? Então, vamos supor, só para a gente começar aqui a entender como que funciona essa linkagem entre os dois softwares. Podemos utilizar aqui a ferramenta de texto. Então, aqui a gente tem a ferramenta de texto. Ó. Aqui a gente tem algumas ferramentas, incluindo a ferramenta de texto. E aqui alguns efeitos. É importante dizer que possivelmente quando você abrir aí o seu After Effects, você terá a interface utilizando o template standard, que é esse aqui, ó. Eu vou até deixar com essa mesma interface, até para vocês se familiarizarem melhor. E aqui o que é legal, o que eu gosto de fazer, que é o mesmo que eu fiz lá no Premiere, é ativar a margem de segurança clicando aqui, ó. Vem aqui, ó, e vou ativar o Title Action Safe. Aqui a gente tem a mesma margem de segurança que a gente tem lá ativada anteriormente lá no Premiere. Então, para começar aqui, ó, eu vou utilizar a ferramenta de texto, tá? Não precisa se preocupar com a fonte inicial e que você vai utilizar. Então, eu posso até utilizar um nome bem genérico aqui. Vamos colocar aqui, como a gente usa alguns vídeos de espaço, o que a gente pode fazer? Clico aqui, ó. Perceba que quando eu clico, a gente já tem aqui, ó, os efeitos de as alterações com relação à fonte, né? Centralização, entre outras opções que a gente vai ver logo em seguida. Então eu vou colocar um nome bem genérico. Percebe que aqui, ó, ele já adicionou uma nova camada de texto. Então eu venho aqui, vou colocar um Space Invaders, um nome bem genérico, né? Tá? Vem aqui com a ferramenta de seleção, ó. Coloca lá para cá. Volto com a ferramenta de texto. Clico duas vezes para selecionar todo o texto. Perceba que eu estou aqui, ó, com tamanho 36. Vou colocar um nome, um tamanho bem maior, vou colocar um 80. Talvez até mais, um 120, talvez. 150, vai. Qualquer coisa a gente reduz depois. Vem aqui com a ferramenta de seleção, né? Podemos centralizar. Você pode ver outras opções aqui com relação a deixar o texto em caixa alta, né? Então, por exemplo, aqui, ó, posso clicar aqui, ele fica em caixa alta, em tudo maiúsculo, né? Eu posso, nesse caso aqui, primeiro eu vou selecionar uma fonte que seja mais compatível aqui com o nosso projeto, né? Aqui é importante dizer que as fontes disponíveis aqui são as fontes que estão instaladas no seu computador. Então, tem vários sites aí como fontes grátis, entre outros sites que você pode baixar e instalar no seu computador. E aqui eu vou deixar ele só tem a opção regular. Acho que essa fonte aqui até ficou, acho que não está muito compatível. Deixa eu pegar uma fonte aqui diferente. Deixa eu descer aqui.
Uma fonte bem no estilo sci-fi, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, subir mais um pouco. Cadê? Acho que vou até deixar esse Space Invaders mesmo, porque eu não estou encontrando nenhuma que seja interessante. Bom, dá pra gente manter essa mesma. Vou deixar essa aqui, tá? Podemos centralizar aqui. Posso colocar ela mais ou menos aqui ao centro. A gente tem uma opção aqui que a gente consegue alinhar, que é aqui, ó, vindo em Window, Align. E aqui, ó, percebe que aqui a gente tem aquelas mesmas ferramentas de alinhamento, né? Você, por exemplo, se o texto tivesse aqui, ó, eu iria clicar aqui, ele alinha dentro da minha margem de segurança e eu venho aqui, ó, pronto. E aqui você pode complementar ainda, se você quiser colocar alinhado à direita, à esquerda, fica a seu critério. Mas no meu caso eu quero colocar ao centro. E agora eu dou um Ctrl S para salvar, obviamente, né? Depois a gente vai fazer mais algumas alterações. Eu vou lá no meu Premiere, tenho ele aqui. Perceba que aqui a gente não tem nada, ó. Obviamente, porque você tem que pegar aquele arquivo que foi criado quando você criou a linkagem entre os dois softwares. Você vai pegar esse arquivo e você vai colocá-lo na mesma camada aqui, ó. Mas é legal você colocar aqui em uma camada superior para ele sobrepor todos os outros arquivos, ó. Então temos ali, ó. Eu posso colocar aqui, ó, ele para ele iniciar mais ou menos aqui, ó. Pegando uma área aqui. Deixa mais ou menos aqui no finalzinho, ó. Tá? Tá lá. Agora a gente tem que fazer alguns ajustes. Vou até salvar aqui, Ctrl S no Premiere também. E aqui a gente pode fazer as alterações necessárias. Então, por exemplo, aqui, cor do texto. Vou colocar um vermelho, talvez um azul, acho que seja mais interessante. Ctrl S, vou lá, ele já muda lá. Posso colocar um efeito aqui de stroke. Ó, um traçado, né, para a gente poder visualizar melhor. Né? Ficou melhor. Tem aqui as opções de Stroke Overfill, que é a configuração que ele já está por padrão. Percebe que quando eu mudo, ó, deixa eu dar um Ctrl S aqui. Acho que a outra ficou melhor, né? Você pode aumentar a intensidade também. Por exemplo, aqui posso colocar um 5. Ficou um pouquinho melhor, né? Ficou meio exagerado, talvez um 3. 3, tá? Eu vou até aumentar um pouco mais esse meu texto, talvez um 180. Confirme se ele está alinhado, agora sim. E aqui, ó, voltando aqui embaixo, ó, se a gente for clicar aqui, ó, em Effects, a gente tem outras opções também, ó, Effects. A gente vai ver que a gente tem vários efeitos, esses mesmos efeitos que a gente havia visto na outra, na outra interface. Porém, você pode acessar esses mesmos efeitos por aqui, ó, Effects, tá? É claro que daí você vai ter que jogar diretamente para lá, diretamente na camada onde está o texto. Então, vamos supor que eu queria fazer uma animação do texto. Ó. Tá vendo que aqui a gente tem um grupo chamado Text. Temos aqui Transition. Acho que talvez o Transition seja interessante. Deixa eu pegar um efeito bem básico mesmo aqui. Deixa eu pegar
Stylize aqui, ó, no grupo Stylize. Motion Title. Tile, né? Deixa eu ver qual o efeito que ele gerou. Ele não gerou nenhum. A gente tem que fazer as configurações. Perceba que ali, ó, ele habilita as configurações desse efeito que você aplicou, né? Deixa eu pegar um outro aqui, Cartoon. Esse aqui não vai ser muito legal. Deixa eu alinhar novamente que eu acabei movendo ele. Tem esse Glass. Deixa eu pegar um efeito aqui. Posso digitar aqui na busca Animation. Text. Deixa eu pegar um Text Bounce, ó, esse aqui, ó. O negócio é um efeito bem genérico, mas que dá pra gente utilizar. Aqui, ó, perceba que ele já habilitou os parâmetros com relação a essa animação, ó. Tá? E eu posso até salvar e vou lá no meu Premiere só pra gente poder ver o efeito sendo gerado aqui, ó. Ele está até muito longo, né? Vou reduzir um pouquinho mais aqui o meu efeito. Vou colocar ele no início. Aqui, na verdade, como eu reduzi lá, então deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tem que reduzir no final. É legal você manter o mesmo tamanho para não ter problema. Porque caso você queira reduzir aqui o efeito no Premiere, você tem que reduzir a tua composição aqui. Então, basta você vir aqui, ó, Project, tá? Botão direito, Composition Settings, e aqui você reduz o tempo de duração desse efeito, tá? Porque nesse caso aqui ele está levando em consideração todo o tamanho da composição. Porém, acho que esse efeito aqui, essa duração, dá pra gente manter. Eu só não gostei muito desse efeito. Deixa eu pegar um outro aqui. Basic Text. Vamos ver esse aqui. Não. Tá. Glitch. Talvez esse glitch aqui. Esse ficou legal. Tá. Ele está no grupo Miscellaneous. Possivelmente esse texto aqui, esse efeito você terá ele aí. Porém, é importante fazer teste, né? Testes utilizando os vários templates disponíveis aqui. Eu vou manter esse aqui. Eu poderia até reduzir um pouco aqui a minha timeline aqui. Vou colocar um efeito. Ele começa aqui. Eu vou colocar ele com 5 segundos. Então eu venho aqui, ó, botão direito, Composition Settings. Vou colocar ele 5 segundos. 5. Tá vendo? Ele vai um pouco mais rápido. Posso colocar aqui a transição de
de entrada é a mesma que a gente utilizou lá. Então eu posso vir aqui, ó, em Transitions. Deixa eu digitar aqui Cross. Ou Deep. Esse aqui, ó, Transitions Dissolve. Basta digitar o Deep, né? Que é o Fade to Black, é o Fade Deep to Black. Posso jogar direto aqui, onde ele faz a entrada e a saída. Tá vendo? Ele fez aquele efeitinho ali. Fade. Podemos fazer algumas configurações aqui, mas eu já estou satisfeito aqui com o efeito. Deixa eu dar um Ctrl S aqui para a gente poder voltar lá no Premiere. Clico aqui. Vou colocar aqui já direto, ó. Eu vou ter que deixar, não vai ter jeito. Eu vou ter que aumentar lá o tamanho do meu projeto. Só para a gente poder não ter problema ali com relação à visualização dos arquivos utilizados. Então, vem aqui, ó, 30. Ok. Ctrl S. Deletar meu projeto aqui. Ou melhor, deletar minha linkagem e jogar ele de novo para cá. Fica mais fácil. Posso cortar ele aqui. Vou reduzir o tamanho. Colocar ele aqui no finalzinho. E aqui no Premiere mesmo, eu venho aqui em Effects, Video Effects, ou melhor, Video Transitions, e venho aqui no Dissolve Deep to Black, o mesmo Deep to Black que a gente colocou lá. Eu coloco no finalzinho aqui. Não ficou legal porque ele apaga o vídeo todo. Vou manter ele aqui sem o Deep to Black no final, somente no começo, tá? E só para concluir aqui, vou mostrar um efeito aqui que faz parte aqui do pacote pago, né? Que é esse. Acho que esse aqui seria legal a gente poder testar. Deixa eu pegar um aqui. Add Glow. Tá vendo? Ele deu um pequeno. Esse aqui não deu tanta diferença. Deixa eu pegar um mais visível. Esse Chromatic Glow aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z que esse aqui não fica muito legal. Deixa eu pegar esse outro aqui, Glowify. Esse aqui já deu uma diferença considerável, né? Ficou muito. Daria para configurar ali também. Deixa eu ver esse outro.
Posso até deixar esse aqui, porém eu vou diminuir um pouco o efeito. Aqui. Intensidade aqui também, ó. Voltar aqui com os valores anteriores, vou reduzir um pouco só na intensidade. Intensidade, ó. Vou colocar um valor até menor ainda, colocar um 0,5. Essa questão de você poder ir testando, tá? Os diferentes efeitos aí que estão disponíveis, não só no caso aqui, se você tiver assinatura de algum pacote adicional, você pode utilizar, tá? E outra coisa também que você pode fazer tá vendo que aqui, ó, todos os efeitos adicionados aqui, ó, possuem esses reloginhos aqui. Quando você tem essas opções de reloginho, isso indica que esses efeitos aqui, essas configurações destes efeitos possuem opção de você ativar ou desativar keyframes, ou seja, você pode iniciar o efeito, a configuração, o parâmetro desse efeito, marcando aqui esses keyframes. Bastando só clicar aqui, você ativa um keyframe. Então, por exemplo, aqui, ó, Glow Opacity. Vou clicar aqui. Se eu clicar na tecla U, ó, ele indica que eu tenho ali um keyframe adicionado ali, ó. Nesse caso aqui, ele marcou aqui, ó, tá? Esses keyframes já adicionados anteriormente são os efeitos existentes do próprio efeito que você aplicou, tá? Então posso voltar para cá, posso até clicar na tecla U de novo. Deixa eu lá ver como é que ficou lá no meu projeto do Premiere, ó. Tá vendo? Ele criou um contorno meio estranho ali, né? Eu realmente não gostei daquele contorno que ele gerou ali. Vou até tirar esse. Vou manter o efeito anterior. Então eu posso vir aqui, ó. Bom, essa aula já está muito longa. Eu vou dar uma finalizada nesse vídeo. Daí na próxima aula a gente conclui adicionando um outro efeito e uma outra camada aqui, em outro elemento, para mostrar como é possível complementar ainda utilizando essa linkagem entre os dois softwares. Continuamos a próxima aula.